Agora vamos falar com ele, diretamente da Flórida, Rodrigo Constantino. E aí, Consta, beleza? Tudo bom, Emílio? Quer dizer que temos que opinar sobre esse Tabef aí, não dá pra ficar de fora. Você tá aí, pô. Você vê que coisa. E aí? Não, mas eu achei ótimo vocês falando no intervalo aí, que é exatamente isso, né? A guerra acabou, a pandemia acabou, o mendigo sumiu. É uma necessidade de criar a treta do momento, né? Pra abafar, aplacar o tédio, né? Que nos envolve. É um negócio impressionante. Aí todo mundo, de repente, tem que falar disso e ter uma opinião forte. Aí depois vai para outra questão qualquer e pronto, isso está no passado. Vamos lá, né? Eu não vejo o Oscar, acho um lixo, não vejo os filmes do Oscar. Né? A audiência mostra que esse troço é cada vez só lacração mesmo. Eles que são brancos ali, que se entendam, né? O que eu digo é o seguinte, me pareceu verdadeiro. Eu sei que eles são atores, eu sei que tudo isso gera desconfiança, mas me pareceu ali verdadeiro. E eu tenho até alguma simpatia, Emílio, para ser muito sincero e um pouquinho contra a maré aí, até porque eu vi muito esquerdista lacrador também fazendo essa denúncia, né? Não, partiu para violência. Eu tenho alguma simpatia pela ideia, pelo conceito de defender a honra, ainda mais da mulher, né? Eu acho isso uma coisa nobre, antigamente chamava-se por um duelo, né? Então eu tenho, como eu sou um clássico raiz, assim, eu tenho alguma simpatia. Mas não foi isso, quer dizer, piada do cabelo, da doença, mas pelo que dizem lá na Boca Pequena em Hollywood, a mulher dele gosta de pular cerca. Então, se ele está preocupado com a honra, ele tem que tomar outras atitudes, né? O casamento dele diz que é meio... É amigo do filho, né, na parada. Então, assim, eu não me meto nessas coisas. Eu só acho que, para mim, a análise mais interessante disso foi a necessidade de cada um tomar um partido. Você é o Chris Rock, você é o Will Smith, e de repente a coisa ganha uma dimensão que não merece. É quase como o pensamento político da Anitta, né? Ninguém liga. Quem é o deputado municipal que a Anitta votou na última eleição? Ninguém sabe, né? Porque não existe. Né? Até porque não existe. Então tem que ensinar melhor, a lourinha lá tem que ensinar melhor para ela. Mas assim, a verdade, Emília, é que eu vejo esse troço todo com um certo cansaço, né? O Brasil mesmo cansa e o Oscar lá em Hollywood cansa ainda mais, né? É tudo muito cansativo. Como é cansativo também, a gente vê atores mais decadentes aí no Brasil, né? Como a Camila Pitanga, postando fotinho com o Lula ostentando seu relógio lá de dezenas e dezenas de milhares de reais que eles maquiaram e tiraram no Photoshop. E aí você lembra o seguinte, a Camila tem direito de defender quem ela quiser, fazer o L de quem ela quiser e tudo. Mas essa mesma Camila foi contratada pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral para fazer campanha da urna, para ser garota propaganda da eleição. Então a turma perdeu o pudor. Em Hollywood a gente sabe que está lidando com atores, né? E aí tem aquela velha máxima que eu gosto do La Rochefoucauld que diz que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Quando a gente está diante de um hipócrita, pelo menos ele sabe o que é virtude e o que é vício. Ele está tentando esconder os vícios. Essa turma perdeu o pudor. Essa turma não liga mais, é escárnio, dia sim, dia também. Então, eles estão, o sistema todo, né, contratando esses atores, né, para escancarar de vez que eles estão agindo como partido político, tentando derrubar um presidente. Isso é muito perigoso, isso é um flerte com uma etapa posterior da hipocrisia, quando os hipócritas perdem a vergonha na cara, de vez. Né? E não precisam mais simular, não precisam mais usar nenhum manto. Chamam logo o ator, até pornô, para virar chanchada de vez, e colocam lá o Alexandre Frota, né, como tucano antibolsonarista. Então, o negócio está tudo muito enfadonho, muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito perigoso, Emílio. Eu vejo com uma certa distância, né, um certo cansaço, mas muito preocupado com essa articulação toda do sistema e esses atores de filme categoria B, C e D, né, todos eles agindo de maneira cúmplice, né, num conluio, para tentar, de alguma forma, manipular, usurpar a nossa própria democracia. Mas você acha que isso aí influencia? Eu acho que não influencia mais hoje em dia não, viu, Consta? Eu acho que isso aí, no passado as pessoas também
Tudo bem, tem uma turma que quer ficar colada mais. Eu acho que os caras hoje em dia estão mais pragmáticos, viu? O cara que vai votar lá, ele não cai mais nessa história. Mesmo a gente aqui que fica falando também, o cara não acredita. Faz esse milho aí, vou votar no que eu quiser, eu acho. Eu acho que os... Por isso que o Oscar é cada vez mais decadente, porque a bolha estourou. Então, levando para a comparação que eu estou tentando fazer, meio confusa em relação à política brasileira, né? É mais ou menos isso. O fato da Anitta ser quem ela é, o imitador de focas ser quem ele é e tudo, isso aí ninguém mais liga. Agora, o meu ponto principal é que o sistema está pegando essas pessoas e usando. Veja que o TRE do Rio de Janeiro retuitou, compartilhou mensagem da Anitta para atrair voto de jovem boboca. Então, assim, para mim, o que a Anitta fala sobre política, ninguém liga. Agora, o fato do TRE do Rio de Janeiro achar de bom tom, né, ou não ter mais pudor para tentar, né, ter um mínimo ali de resquício de bom senso, falar, não, isso pega muito mal. O TRE compartilhar uma postagem da Anitta, anti-bolsonarista, de ocasião, histérica, né, e falar, tá vendo, jovens, venham tirar o título de eleitor para votar contra o Bolsonaro, né? O negócio escancarou. Não tem mais encenação, é a morte da encenação. Então, mas consta, isso aí, pô, você viveu aí nos Estados Unidos, teve esse mesmo movimento com o Trump, vamos tirar o Trump e não chega de Trump, aconteceu mais ou menos igual, com imprensa, com tudo. Mas eu acho que no final, porque aí também teve a história da pandemia, foi no meio da pandemia. Agora a guerra. Teve o Black Matters lá, teve um rolo maior. Eu acho que o fiel da balança é o cara normal. Não é a Anitta, não é nem o careca lá, Alexandre. Quem? O Deus da calvície? Não, o Frota não, o outro, o deputado Daniel lá. Silveira. Não é nem o Daniel Silveira, não é nem a Anitta, não é nem... Eu acho que no final, o fiel da balança é o cara normal que vai lá e vai falar, o que eu vou votar? Eu vou votar no Bolsonaro ou vou votar no Lula? Será que o Bolsonaro tá bom? Eu acho que no final é esse cara que decide. Eu acho. De pleno acordo, mas quando o sistema virou Hollywood, é um negócio muito grave, né? Quando o chefe do FBI, James Comey, não é muito diferente do Will Smith, né? Um cara que ganha vida enganando os outros, né? Fingindo que é alguém que não é, isso é muito preocupante. Então, o meu ponto é a esculhambação geral da situação, né? As instituições estão fragilizadas, há um esgarçamento do tecido social, há uma perda total de credibilidade na imprensa, né, e mal ou bem a imprensa tem um papel importante que não pode ser substituído por blogs de opinião ou por influencers. Então, é perigoso o que estamos vendo. Ninguém sabe como é que vai acabar esse troço. As democracias ocidentais... Consta, mas parece que a turma tá com um pouco de pressa, falando não, tira o título de eleitor, mas o Lula não tá em primeiro nas pesquisas. Por que seria essa pressa na tua análise? Não, isso é um bom ponto, Alba, porque o body language da turma toda do sistema, né, não condiz com o favoritismo absoluto das pesquisas. Então, alguma coisa tem algum caroço nesse angu, né? Obviamente, eu imagino que eles saibam que essas pesquisas não são reais, né? Então, eles estão muito mais preocupados, desesperados, né, do que eles aparentam e do que esses números... seriam tão confiantes, né, se fossem verdadeiros, que eles estariam muito mais tranquilos, né? Não estão lidando lá com como é que o Marco Antônio, como é que nosso colega de bancada chama? O nefasto? O nefasto. Não estão lidando com o nefasto, né? Ninguém gosta do Bolsonaro, ninguém enxerga nenhuma virtude nesse governo, só se for um bolsonarista vendido, alguma coisa assim. Eles não estão parecendo acreditar muito nessa narrativa, né? Então, esse é o ponto, Alba. Ninguém acredita, nem eles acreditam nesse favoritismo. Tem umas conversas de bastidores, né? Os banqueiros. E o problema do Brasil não é o povo, não é o termômetro do Emílio ali na Dirce, é a elite. Essa elite, né, de engravatada, universitária, essa turma que vota no Lula. Baronato. É banqueiro. Né? O mendigo é bolsonarista, o banqueiro é que é socialista. Então, a Malu Gaspar do Globo trouxe hoje as informações de bastidores que o Dirceu conversando ali com um banqueiro, com outro banqueiro, petit comitê,
já falou que o Lula quer para ministro da Economia um político, e de preferência nordestino e tudo mais. E aí disse que na bolsa de aposta dele, o Humberto Costa, né, o vulgo lá, o vampirão, seria o número 1. Imagina, olha só o que nós estamos falando aqui, né? A turma isentona, os purinhos da Faria Lima, os Moretes, o gado do Moro e tudo, estão todos assim, horrorizados com o Bolsonaro, fazendo uma equivalência moral falsa entre os extremos, condenando a polarização, e eles são indiferentes entre Paulo Guedes e Humberto Costa, cuidando da pasta de economia. Quer dizer, isso não é uma coisa séria. É por isso que eu sempre digo, essa suposta terceira via não existe. É tudo fake. Um cara que está indiferente entre Paulo Guedes e Guido Mantega ou Humberto Costa, esse cara ele pode falar o que ele quiser, mas ele é, em primeiro lugar, um completo imbecil em economia. Em segundo lugar, ele é esquerdista, ele tem lado. Ele não é um isentão, ele não é um imparcial. Né? Então, nós estamos lidando com isso, o esforço do sistema, com o conluio de uma boa parte da elite, para trazer de volta o ladrão do relógio de 100 mil reais. Piagetzinho. Né? O Piagetzinho básico. Quantas cestas básicas? O Moro postou um Cássio. Quer ser o Bolsonaro. Tá querendo copiar o Bolsonaro, né? Tá querendo copiar. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Você sabe que eu fico preocupado, cara? Porque, por exemplo, você vê a molecada, né? A própria Anitta, pô. Quero estar conversando com o Sam. E Samidana é um cara que sabe das coisas. Sim, faz a coreia. Entendeu? Ele tá lá com os banqueiros, mas ele tá ligado. Não. Ele tá com os banqueirinhos. Mas a gente já tá velho. Você já tá morando aí na Flórida. Você já deu uma... Você tá aí tranquilo. Eu já tô velho. Daqui a pouco me aposento. O duro é a molecada que tem, sei lá, 30 anos. Quanto tem a Anitta? 30? Não, mas ela não faz conta, ela não faz a conta, porque é o seguinte, por enquanto, o Brasil tem muito 28. Por enquanto, a gente tem muito trouxa, que tá pagando imposto, a gente tá pagando tudo direitinho, aumentar o imposto. O Brasil não cresce, você é economista também, você sabe disso, há 40 anos que o Brasil patina. Esses caras vão ter que pagar a conta dos velhos, porque o Brasil vai envelhecer muito. Já estão pagando, Não sei, mas o jovem que tá lá querendo, ele vai ter um país velho, pobre e socialista. Não funciona, país. Aí ferrou. Olha a Argentina. Olha a Argentina. Agora, olha aqui, Emílio. Hoje tem pesquisazinha da Folha de São Paulo lá mostrando que 75% culpa o governo pela inflação. Se é verdade isso, estão equivocados. Olha a conjuntura, olha a pandemia, a decisão de governadores e prefeitos com apoio do STF durante a pandemia, que o presidente foi contra, né? E olha o que está acontecendo com o mundo todo em termos de inflação. Estados Unidos, Europa, Argentina, que a imprensa quer fingir que não existe mais no Brasil porque é um governo lulista. Né? Então, voltando à questão do Alba, além do body language não ser condizente com as pesquisas, tem um outro fator desse apelo desesperado aos jovens. Né? Via de regra, jovem já é mais de esquerda. Né? Porque é mais romântico, é mais utópico, quer solução para ontem, quer se sentir da patota, né? Do bem, cool, descolado. Mas eles então, via de regra, é mais de esquerda. Eu dediquei um capítulo enorme no Esquerda Caviar para explicar isso. Agora, no Brasil tem um agravante. O jovem de 16 anos que vira criança se matar alguém ou roubar para a esquerda, né? Mas vira um adulto responsável para escolher o destino da nação se for votar. Olha a incoerência aí. Esse jovem não viveu os anos petistas com maturidade suficiente para entender o que estava acontecendo. Então é que nem a maquininha perfeita do Men in Black, lá do Will Smith, né? Apagar a memória da garotada que não sabe direito o que é Lula e o estrago que isso causou na economia e na democracia. Então o interesse de atrair o voto do jovem é para isso, é tentar enganar. E como diz o Alain Besançon, que é um autor francês de um livro chamado A Infelicidade do Século, em que ele compara nazismo e comunismo, os dois primos monstros, e conclui que o comunismo é pior, porque o comunismo ele sempre renasce da inocência, que é mais ou menos isso. É você pegar um garoto de 16 anos, despreparado, doutrinado no esquema paulo freireano das nossas escolas e universidades, né? E aí pega um garoto desse e vende esterco embalado a Geraldo Alckmin. Então, né? mas isso... Bota o Geraldo Alckmin e vende. Mas, consta, isso aí é fácil você... Tudo que você ouve o político falar aqui para o bem social, para toda a para o bem maior. É a pandemia. A pandemia, você lembra que o cara falou, você vai ficar em casa, você vai perder emprego, mas nós vamos salvar vidas. Isso.
Tudo que o cara fala. E come o teu fígado. Sim. Sim. O Aumenta teu o fígado. imposto. Claro. Aumenta o imposto. Imposto você paga, o trouxa. Não tem essa. O imposto. Tudo que o cara fala. Não, mas isso vai ser bom para a sociedade, para os pobres. Tudo isso aí é conversa mole. Tudo isso é conversa mole para boi dormir. Mas essa é a grande questão. O BO grande é no seu que vai. Esse só é o no BO. nosso. Eu sou do nosso, O velho. BO grande é no seu. Então você vai escolher o cara, você vai escolher o político. Por falar nisso, Tudo que vem nessa conversa é o cara que quer comer o seu filho. Você tá falando só do nosso, velho. É lógico, Luiz velho. da Atena. Você já falou aqui várias vezes que normalmente o Tucano, quando ele tá em cima do muro, ele se joga pra esquerda. Mas agora, José Luiz da Atena. Me ajuda aí. Falou que... Mas o Datena disse que o último cara que ele votou foi o Lula. O que Parece você achou tem dessa pôster declaração? do Che Guevara na casa dele. Eu achei ótimo pra acabar com as máscaras, com a encenação de que ele é alguém de direita. Porque tinha um monte de bolsonarista boboca querendo acreditar nisso. Tá certo. E vem cá, esses bolsonaristas, incluindo o presidente, deveriam ter aprendido uma coisa ou outra, né? Com esses 3 anos de traição, né? De Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Demais. e MBL, Dória e companhia, né? Então, assim, Datena, fechar a chapa com Datena pra Senado, acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus, eu escrevi falando que isso era ridículo, falei, comentei na Jovem Pan, então eu tô bem nessa, né? Não dá mais pra acreditar, né, nessa turma, né? A política tá cheia de ator, né? Então tem que entender quem é desprovido ali de visão filosófica. Ainda tem ator pornô. Tem que entender quem está desprovido de visão filosófica e de quem tem realmente alguma convicção na vida, né? O Datena vai pra onde? O Datena, ele falou o seguinte, fala aí, velho. O Datena também. Eu nunca apoiei o Bolsonaro, é o cacete. A última pessoa que eu votei foi o Lula. Fui eu mesmo. Abre e fecha aspas. José Luiz Datena, entrevista pra UOL. Me ajuda aí. Muito bem. Bom, sei lá também. Não vamos brigar com o Datena. Datena no Lollapalooza agora. Ô, Consta. Datena Palusa. Você tá meio desanimado, hein, Puta Consta? cara atriz. Não, eu fico meio mal-humorado quando eu vejo o mundo inteiro, de repente, acordou pra achar que a coisa mais importante do mundo é o Tabef lá do Will Smith. Eu até entendo isso, o ser humano precisa de válvula de escape, o tédio é uma coisa, né, que quando vai se alastrando é perigosa até. Então eu entendo isso, é entretenimento, né, é business, né, showbiz, the show must go on. Eu entendo tudo isso, mas é muito triste quando a gente para pensar, de fato, que as pessoas estão discutindo o pensamento político da Anitta, o Globo está dando destaque para a solidariedade, entre aspas, do imitador de focas com artistas censurados no Lollapalooza. Quer dizer, o negócio é tão patético, é tudo tão... É um esquete escrito por um Gregório do Vivier. É um negócio assim, é muito pobre. É muito ridículo, então só cansa um pouquinho. Acordei segunda-feira mal-humorado. Mas tô bem, já fui pra academia. Dá uma corrida. Já dei uma desopilada, vou tocar bateria agora, tô bem. Eu, quando acordo mal-humorado, vou pra academia, mas vocês, eu volto mal-humorado e cansado. Vocês são muito Zé Twitter. Vocês são muito Zé Twitter. Quem? É porque... Muito José. Vocês todos. Eu levantei hoje, José permanhana, encontrei o cara do... O motoqueiro tava levando o gás. Tava levando lá o bujão. E aí, beleza. Firmeza, não tinha amigão. um assunto sobre esse. Não, isso é um assunto muito... O porteiro do prédio não tinha um assunto sobre isso. O Will Smith, o cara nem sabe quem é. A Anitta, ele sabe da primeira música dela que fez sucesso. Só Prepara, que é a única que fez sucesso. O resto... Entendeu? É muito... Vocês estão... O Consta tava no Lollapalooza. Vocês estão muito blogueirinhos. Lollapalooza. Tava lá. Vocês muito estão chapéu do... blogueirinhos do Ziba. Abaeté. Você não foi no chapéu do Ziba. Você não foi no Dani Palusa que a gente fez. Rola pra Lula. Deixa eu só passar aqui o livro do Rodrigo Constantino. Esse é Está bom. aqui, ó. Esse é o bom. Esse é bom. Rodrigo. Pensadores da Liberdade, está aqui, ó. Consta, obrigado, hein, pelo papo, pela participação aqui no programa. Foi mal o tom de desabafo hoje. Não, tá bom. Eu sou mais Força leve aí, que isso. Consta. Não, tá tranquilo. Sou mais Enche leve o que saco isso. mesmo. Vai melhorar a semana. Boa, Digão. E no YouTube, mas é verdade, isso aí enche o saco, né? Enche o saco. Dá Enche o uma... saco, enche o saco. O que, academia? Não é essa discussão, porque é o seguinte, o que acontece? O quê? O que acontece? Eles estão fazendo uma campanha, a mídia em geral. Sim. Nada pode ter coisa positiva. É só notícia negativa. Só no nosso. Despiora. É só notícia ruim, é só notícia ruim. Uma notícia boa, a pessoa tem menos interesse. Não, mas não é isso. Por exemplo, eu tentei trazer uma boa hoje. A A do perspectiva. saneamento é uma boa, mas ninguém repercute. Sim, Fica todo mundo falando de complexo. Anitta e Lollapalooza. Isso. Então a notícia ruim, ela sempre é A sempre gente vai fazer o Surita Palusa. é pra gente. Não é para você ficar com esse sentimento de negatividade. derrota.
de derrota. Não é bom isso aí. Mas será que isso daí não é nem um sentimento de derrota? Será que não é pro cara ver que tem alguém pior que ele quando que ele consome essas coisas? Por exemplo, o Will Smith. O Will Smith podia ser uma coisa que a gente fosse dar risada. Sim. Mas não, acabou virando uma discussão séria.